Vamos continuar na nossa viagem. Nós estamos falando sobre uma vida com propósito. Viver com propósito é algo que nos dá combustível. O propósito, vamos dizer assim, é como um combustível. Eu vou chegar até lá. Já falamos sempre sobre isso. Quando você tem um propósito, passar no concurso, passar na faculdade, você tem um propósito de entrar na academia, ganhar músculo, definir o corpo, perder peso, é o propósito. E você vai, você luta, você alcança, porque se você tem propósito, você vai alcançar, amém? Mas você tem que persistir, você tem que insistir, vai ter dias difíceis, vai ter dias que você vai falar, estou cansado, hoje eu não vou, e daqui a pouco, se você não for uma pessoa disciplinada, você para no meio do caminho. É muito ruim parar. Eu já tive algumas experiências de não terminar. E você fala assim, puxa, se eu não tivesse parado, puxa vida, minha história poderia ser outra, né? Eu, particularmente falando, parei de fazer minha faculdade. Lá em 2003, eu ia me formar em 2005. Olha só, se eu tivesse me formado em engenheiro em 2005, olha agora, 20 anos já vai fazer. Aí tu pensa assim, puxa vida, por que eu parei, né? Porque eu não segui firme no propósito, eu vacilei naquele propósito. Houve outros problemas? Sim, houve problemas. Mas quem não tem problema? Se você for olhar para os problemas, você nunca vai chegar no cumprir um propósito. Então, querido, a nossa vida é vivida, queira ou não, ela vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, ela vai terminar. Nós não sabemos quando é o fim, já falamos sobre isso aqui. Mas enquanto nós estamos com vida, nós precisamos ter propósito. E nós estamos falando sobre uma vida com propósito segundo Deus. Nós temos os nossos propósitos, mas segundo Deus existe um propósito maior que vai além dos nossos. Possa ser, e aí eu entendo que as coisas, e hoje nós vamos falar sobre isso, as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e aí eu entendo que até muitas falhas nossas pode ter a ver com um propósito maior, de Deus. Fala assim, pastor, mas se você fosse engenheiro, mas eu não sou. Possa ser, e eu entendo assim que esse não foi o propósito de Deus para a minha vida. E por isso que acontecem algumas coisas na nossa vida que mudam os nossos destinos. É sobre isso que nós vamos falar um pouco nessa noite. Porque o nosso primeiro propósito na vida, segundo a vontade de Deus, é o quê? Primeiro propósito, já esqueceram. A adoração. Eu vou perguntar isso toda semana. A gente tem que chegar lá sabendo os 5 propósitos de qual. O primeiro propósito de Deus para a nossa vida é o quê? Porque amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo propósito é o quê? E o teu próximo como a ti mesmo. Adoração, amar a Deus, a nossa vida para a glória de Deus. Comunhão, amar os nossos irmãos, viver na família de Deus. Nós somos uma família. E se nós não tivermos comunhão uns com os outros, não vamos conseguir ter comunhão com Deus. É um princípio, tá, querido? E aí nós entramos no terceiro propósito, que é o que? Está aqui, né? Quem está comigo aí, por favor, me ajude. O terceiro propósito, qual que é? A santificação. E aí nós vimos que, o que é a santificação? A santificação é um processo de nos tornarmos o quê? Semelhante. Esse é o propósito da santificação. Nós fazemos isso através de um discipulado constante na escola dominical, no discipulado 1 a 1, no grupo familiar, sabe, nos cultos, nas nossas reuniões, todas as nossas reuniões da igreja, seja ela 1 a 1, ou em pequenos grupos, ou em grupos grandes, ou nos lares, ou no templo, tem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa bússola. Ela é o nosso guia, a palavra de Deus. Na semana passada nós vimos que nós somos transformados pela palavra.
porque nós precisamos nos santificar. E Jesus falou: santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. Mas hoje nós vamos falar que essa transformação, ela também não vem só pela palavra, ela também vem você está conseguindo ler daí? Não, ninguém está conseguindo ler? Transformados me ajuda, que eu falo igual o pastor Gilson, me ajuda a pregar. Me ajuda a pregar. Transformados pela provação. A palavra, ela é a lâmpada, a palavra é a luz, a palavra é a bússola, a palavra nos dá o norte, ela nos mostra a direção que nós temos que ir. E quando a gente entra no caminho, nós seremos provados. Vamos lá? 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Amém? Obrigado, minha irmã. Feche os seus olhos, ore por mim, por favor, no nome de Jesus. Pai, nesse momento, Senhor, eu peço a ajuda do Teu Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, traduzir aquilo que o Senhor planejou, aquilo que o Senhor quer que a Tua igreja entenda, aquilo que tem mexido com o nosso coração, aquilo que tem trabalhado em nós, que nessa noite o Teu Espírito Santo opere em nós, tanto querer quanto efetuar, e que traga revelação na palavra, e que traga instrução para a Tua igreja, para que nós possamos entender qual é o Teu propósito, ó Deus, para a nossa santificação. Eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus, tenha misericórdia de mim, abençoa a Tua igreja, no nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Todos os nossos sofrimentos, Paulo está dizendo à igreja de Corinto, os nossos sofrimentos, ele diz que são leves, são momentâneos, eles estão produzindo em nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Então Paulo está dizendo, sabe aquilo que você está vivendo hoje? O seu sofrimento, a minha dor, o meu sofrimento, é para produzir em nós uma glória que tem um peso muito grande, muito maior do que o meu próprio sofrimento, do que o seu próprio sofrimento. É eterno. O nosso sofrimento, ele diz que é leve e é momentâneo. Isso que a gente está passando vai acabar. Não vai ser eterno. Eterna vai ser a glória que nós vamos encontrar e viver. É sobre isso que Paulo está dizendo. É o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Quem falou isso foi Madame Guyon. O fogo do sofrimento produz o ouro da santidade. Aí eu fui pesquisar quem era Madame Guyon, né? Porque eu tenho certeza que também ficou curioso. Coloca para nós, por favor. O livro Experiências Profundas, que fala sobre o legado de grandes heróis da fé, ele retrata a vida de Madame Guyon. É uma importante figura para a história do cristianismo na França, lá no século XVII, cujas renúncias e devoção impactam pessoas ao redor do mundo até os dias de hoje. Era uma irmã cristã francesa. Madame Guyon enfrentou várias tribulações, incluindo perdas de familiares, doenças, perseguições. Após um período de tristeza, né, e busca profunda, ela teve uma experiência transformadora em 22 de julho de 1668, quando recebeu a certeza da salvação pela fé em Cristo. Isso marcou o início de uma vida dedicada à oração e ao serviço aos necessitados. Se você quiser saber um pouco mais sobre a história dessa irmã, dessa crente lá do século XVII, leia esse livro, Experiências Profundas. Eu pesquiso na internet, tem muita coisa falando sobre ela, uma grande mulher de Deus. Mas ela disse essa frase muito forte: é o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade.
Ninguém quer sofrer. Mas se nós não sofrermos, nós não vamos crescer. Engraçado. Eu me lembrei, né, agora, por acaso, do pão, né? A massa do pão, né? As irmãs que faz aquela massa, aí bate na massa, né? Enrola a massa, massa, massa e bate, toque, toque, bate. Daqui a pouco você bota ela para descansar, ela cresce. O fogo do sofrimento produz o ouro da santidade. Deus vai nos amassar. Deus vai, muitas das vezes, nos fazer sofrer, para que a gente possa crescer. Ah, pastor, tem que sofrer. Olha, queridos, vamos entender. Deus tem um propósito por trás de cada problema. Ele usa as circunstâncias para desenvolver o nosso caráter. Sabe, cada problema tem um propósito. Na verdade, ele se utiliza mais das circunstâncias para nos tornar semelhantes a Jesus do que a nossa leitura da Bíblia. Sabe, a razão é óbvia, é o dia a dia. Todos os dias a gente acorda, se levanta e está lá o problema na nossa frente. Você lê a Bíblia, foi o que eu falei. A palavra é a luz, ela nos mostra o caminho, ela nos ensina. Então, se a gente lê a palavra, ela vai nos guiar na verdade. Ela vai produzir em nós fé, coragem, mas é na experiência, na prova da fé, porque às vezes muitas pessoas leem a palavra, mas na hora de praticá-la, acreditar de verdade, não só, né, uma fé morta, mas a de pôr em prática, a gente não consegue. Porque todo dia está lá, 24 horas por dia, nós estamos sendo experimentados. E a gente precisa da palavra para nos encorajar, para nos fazer lembrar de que Deus está ao nosso lado. Mas é de frente com as circunstâncias elas estão ali presentes. Qual é a minha realidade hoje? Qual é a sua realidade hoje da circunstância da vida? É ali que nós vamos crescer, se nós entendemos que por trás de cada problema que a gente vive, tem um propósito divino. De cada problema. João 16, verso 33, Jesus nos alertou dizendo que teríamos problemas no mundo. Olha, no mundo tereis. Ele falou isso, irmãos. Ele já estava nos alertando. Olha, queridos, vocês vão me seguir, vocês vão ser meus discípulos. Tenho uma coisa para dizer para vocês. No mundo vocês terão problemas. No mundo vocês terão aflição. Ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problema. Não tem ninguém nessa vida que não tem problema. A vida é uma série de problemas. É você resolver um que logo aparece outro. É sempre assim. Você resolveu o seu problema? Resolvi, pastor. Amanhã você vai, pastor, ora por mim de novo, que eu estou com outro problema aí. É sobre isso. Todos os dias teremos problemas. Basta resolver um. E às vezes você fala assim, é tanto problema que eu não sei qual que eu resolvo primeiro. Ninguém vai passar por essa vida sem problema, porque Jesus já tinha nos alertado sobre isso. 1 Pedro capítulo 4, verso 12, o apóstolo Pedro diz assim, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecido. Ah, pastor, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre nós. É isso mesmo. Às vezes a gente fica chocado, né? A gente fica, né, de boca aberta. Meu Deus, como que isso aconteceu? Mas nós não precisamos ficar surpresos, querido, porque nós seremos provados sim. O fogo que vem para nos provar. Isso é para nos fazer crescer. A gente precisa entender isso. A Bíblia é muito clara, Jesus falou, os apóstolos falaram, não vamos ficar surpresos. Pastor, como que a gente vai resolver isso? A gente vai confiar em Deus. Nós vamos avançar um pouco mais sobre isso. Mas é para você que está vivendo um problema, como eu tenho vivido os meus problemas, não ficarmos, sabe,
estarrecidos, como se a gente estivesse sendo enganados por Deus. Poxa, eu vim para a igreja, o Senhor é o dono do ouro, da prata, estou passando necessidade. O Senhor curou, ressuscitou e eu estou doente. E aí aconteceu isso e aconteceu aquilo. E como se você não tivesse sido alertado antes de que no mundo você teria problema. E de que você seria provado como que no fogo. Então parece que algo estranho está acontecendo. Não, não é estranho, querido. O que você está vivendo, o que nós estamos vivendo, não é nada estranho. Nós já fomos alertados acerca disso. E precisamos botar o pé no chão e falar: eu sou um crente em Jesus e Ele me prometeu aflição. E Ele me prometeu que eu teria problemas nessa vida. E não é por causa dos problemas que eu vou abandonar o meu Deus. Deus utiliza os problemas para trazê-lo para perto de si. Uma dos objetivos do seu problema é para levar você para perto de Deus. Suas mais íntimas e profundas experiências de adoração, elas vão ocorrer provavelmente nos dias mais sombrios, sabe? Quando o seu coração estiver partido, quando você estiver muito mal, se sentindo abandonado, não tiver mais nenhuma opção, então a dor for intensa e você buscar somente a Deus. É nesses dias, querido, que a gente chora, é nesses dias que a dor está dentro do nosso peito e a gente fala: eu só tenho Deus, agora eu não tenho mais ninguém. Em quem eu posso confiar? Todo mundo me abandonou. Aí ali, as nossas orações são diferentes, sabe? Não são como essa que a gente faz aqui no altar, em voz alta. Ali a gente está gemendo. Ali a gente busca, fala com Deus como um filho que fala com um pai desesperado, e você não escolhe as palavras, você fala o que está vindo do coração. Aí a verdadeira adoração, a coisa mais intensa, ali que você experimenta mesmo a presença de Deus, muito mais daquelas nossas orações, né, que às vezes, né, Jesus criticou os fariseus, sabe, que ele orava em voz alta, se exaltando, como, e não era nada daquilo, sabe, as nossas maiores intimidades com Deus, os momentos mais, que a gente vai ter experiências mais profundas na adoração, é no dia do sofrimento, é quando ele olha para nós e nos vê ali. Agora ele está me pedindo, porque agora ele não tem mais ninguém. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo. Maldito o homem que confia no homem, confia na sua força. Mas nós confiamos em Deus. Mas nós só vamos ter certeza de que Deus é tudo na nossa vida quando nós não tivermos mais nada nessa vida, somente Ele. Até que a gente perca tudo, Deus nunca será tudo na nossa vida. Você entende isso? Até que a gente perca tudo, Ele não será o tudo que a gente tem. Porque quando a gente perder tudo, só vai restar Deus. E aí a gente só pode ir até Ele. E ali o negócio começa a ficar mais gostoso para Deus. Porque aí Ele vê que realmente a gente crê nele, a gente precisa dele. Então Deus utiliza muitas vezes os problemas para nos levar perto dele. Salmo 34, verso 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Olha que salmo lindo. Salmista. No dia que ele tinha mais ninguém, coração quebrantado, gemendo, chorando, ele percebeu que Deus estava perto dele. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Sabe, querido, é uma oportunidade. Essa semana tive outra vez com o pastor Nilbe, e ele falava: Paulo, você está vivendo um momento que é um momento de você agora, sabe, desfrutar de Deus na sua intimidade, nos seus momentos difíceis, da sua dor. Você tem o Senhor. E Ele está lá te aguardando, te esperando. Aproveite isso, porque fala sobre isso. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Enquanto, querido, a gente tiver coisas para se apegar, a gente às vezes não busca o Senhor. Enquanto a gente tem o médico, enquanto a gente tem o filho, enquanto a gente tem o marido, a esposa, a gente vai sempre buscar em alguém. Mas no dia que a gente não tiver ninguém, a gente fala: não, mas eu tenho Deus.
O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Davi teve essa experiência. Quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimento, né? Sobre Jesus, imitando, citando, falando sobre ele, mas é somente ao sofrer que conhecemos Jesus de verdade. Quando a nossa vida está tudo tranquilo, a gente dá lições, a gente lê, a gente fala, mas sabe que é que quando a coisa apertar mesmo que a gente vai ter as grandes experiências com Deus. No sofrimento aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Tem coisas que você só vai entender Deus, aprender na hora da sua dor, na hora do seu sofrimento. E olha, se você é um discípulo de Jesus, apaixonado por Ele, se prepare, que nessa viagem Ele vai te levar lá, no dia da provação. Foi disso que Jesus falou, olha, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, compara-lo-ei o homem sensato, porque a casa dele está na rocha, vai vir os dias do vento, da tempestade, mas ela não vai cair. Ele vai te levar lá, querido, ele vai nos levar no dia do sofrimento, no dia da dor, porque ele falou sobre isso e a gente precisa estar nessa rocha. No sofrimento aprendemos coisas a respeito de Deus que nós não vamos aprender de outra forma. E aí Deus vai nos moldando, vai trabalhando o nosso caráter, vai trabalhando, querido, a nossa vida, o nosso crescimento. Deus podia ter mantido José fora da cadeia, né? Daniel fora da cova do leão. Podia ter evitado que Jeremias fosse jogado lá no poço, uma cisterna cheia de lama. O profeta estava lá, mas era homem de Deus. Podia ter evitado os 3 naufrágios do apóstolo Paulo. Podia ter evitado aqueles jovens hebreus, Sadraque, Mesaque, Abednego, na fornalha. E tantas outras histórias tristes. Mas sabe o que Deus fez? Nada, ele deixou eles irem lá. Ele permitiu esses problemas na vida desses homens. Deus permitiu todos esses problemas aí, querido. No final da história vocês já conhecem, eu só estou te dizendo, né? A gente sabe qual é o final da nossa história. A pastora pregou aqui no domingo, né? Falando sobre, né, a palavra, ela falava, no momento da palavra, ela falou sobre o sofrimento também. E ela falou sobre isso. O bom é que a gente já sabe o final dessa série. Quando ela falava que os jovens, você que gosta do livro do profeta Isaías, a nossa vida, querido, é bom por isso, porque a gente sabe qual é o final. Qual é o final da igreja? É o triunfo. O final da igreja é a glória. O primeiro verso que eu li, o apóstolo Paulo aos Coríntios, foi isso. Olha, a leve e momentânea tribulação não se compara com a glória. Então a gente já sabe qual é o final da história. O que a gente precisa é nos manter firme, constante, sempre abundante, porque o final a gente já sabe. Mas a gente não está no final ainda, a gente ainda está no meio, a gente está no processo. Então, querido, Deus permitiu que esses problemas ocorressem. E nós não somos melhores do que esses homens. Os problemas nos forçam a olhar para Deus e a depender dEle, em vez de confiar em nós mesmos. 1 Coríntios capítulo 1, versos 9 e 10. Olha que interessante, Paulo, mais uma vez, escrevendo à igreja de Corinto. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos como éramos fracos. Percebemos que éramos fracos, fracos demais para socorrermos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo na mão de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz até de levantar os mortos. Você crê nisso, querido? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Sentimos que estávamos condenados. Olha, não tem mais jeito, nós vamos morrer. Então, o que vamos fazer? Apóstolo, vamos colocar na mão de Deus, não temos outra saída. O que você está vivendo? Qual é o sentimento que você tem hoje? Que não tem mais para quem pedir socorro?
E nós somos fracos demais para resolvermos os nossos próprios problemas. Isso foge da nossa mão. Isso foge da nossa capacidade. Então foi bom. Paulo fala, isso foi bom. Interessante que ele faz, foi bom. Você entende que foi bom? Que está sendo bom para você? Pastor, como assim está sendo bom? O apóstolo Paulo falou que foi bom. Foi bom para mostrar para ele que ele não era capaz de resolver aquilo. E que ele tinha que ir para Deus, colocar na mão de Deus. Então, assim, nós colocamos tudo nas mãos de Deus. É o único que poderia resolver o nosso problema, querido. Eu não sei se você já colocou na mão de Deus o seu problema. Eu não sei se você está tentando resolver do seu jeito. Eu não sei se você tem orado por isso, mas você tem falado assim, eu quero que o Senhor faz assim, eu quero que o Senhor faz assado, faça isso, faça aquilo, faça desse jeito. Quem já orou assim, né? Eu já orei assim, querido, quando eu não sabia orar. Mas a Bíblia fala que o Espírito nos ensina a orar, né? A gente começa a dizer para Deus o que ele tem que fazer. Senhor, eu vou fazer isso, o Senhor faz isso, o Senhor faz desse jeito, o Senhor faz assim, faz assado. Sabe, Paulo está dizendo que assim nós colocamos tudo na mão de Deus, porque Ele sabe como vai fazer. Você precisa entender isso. Uma vez que Deus está soberanamente no controle, acidentes são apenas circunstâncias no plano de Deus para você. Tem coisas que vão acontecer do nada. Como todos os dias da sua vida foram escritos no calendário de Deus, antes que nós nascêssemos, porque a Bíblia fala sobre isso, antes da fundação do mundo, Ele já sabia os nossos dias. Então, tudo que acontece com você tem significado espiritual. Sabe o quê? Tudo. Tudo. Tudo é tudo. Porque a nossa história está escrita desde a eternidade. Porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, é o fim. Ele sabe tudo exatamente o que nós vivemos e ainda vamos viver. Até aqueles que ainda vão nascer, Deus sabe o que vai acontecer com a vida dessas pessoas. Então, querido, todos os dias da nossa vida estão nas mãos de Deus. Então, tudo o que acontece tem um propósito. Pastor, eu fiquei confuso demais, porque agora eu não sei o que fazer. Confia no Senhor. Você confia em Deus? Você precisa confiar, querido, que Ele é o autor da vida. Ele é eterno, Ele é soberano. Nós estamos presos no Cronos. E Ele não está no Cronos. Ele está na eternidade. No Kairos. É o relógio. O relógio de Deus é o Kairos. O nosso relógio é o Cronos. Por isso que a gente fala cronômetro. Uma palavra grega, cronos, que fala de relógio, de cronômetro. Nós estamos presos no relógio. Nós contamos os dias e as horas através de um relógio que foi cronometrado. Cronologia. Mas Deus não está preso. A Bíblia diz que é um dia como 1000 anos como um dia. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, o fim. Antes que tudo acontecesse, Ele já estava lá. Então, toda a nossa vida, a nossa história já tem fim. Começo, meio e fim. Então, tudo que eu vivo, tudo que você vive, não só nos surpreende, mas a Deus não. E qual que eu faço nessa história? Confia nele. Você precisa confiar nele. Porque tudo tem um significado espiritual. Romanos 8, verso 28 e 29. Olha o que Paulo diz. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Olha que coisa forte. Deus age e Ele diz que nós sabemos. Não é nada que nós não sabíamos. Você já sabia disso? Quantas vezes você citou esse versículo? Não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Quer dizer que você já sabe. Nós sabemos disso, que Deus age em todas as coisas. Para o bem, querido, interessante, Paulo falou, olha, foi bom. Paulo, olha, ele falou, foi bom. Pastor, o que está acontecendo com você? Foi bom. Deus sabia. Deus já estava agindo. Para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós estamos falando de propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o quê? O propósito de Deus está bem aqui, querido, olha, de acordo com o seu propósito, pois ele determinou de antemão, lá na eternidade, que eu estava falando, de antemão, predestinou para serem o quê? Conforme o quê? Qual é o nosso propósito? O que é a santificação? Nos tornarmos semelhante a Cristo. Isso é um propósito eterno. Deus, quando nos criou, Ele nos criou com o propósito de sermos igual a Jesus, semelhante a Jesus. A propósito, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Nós caímos porque todos pecaram, perdemos esse propósito original. O pecado entrou e nos distorceu. A nossa imagem é distorcida, né? Já viu quando você tira uma foto, aí tu olha, nossa, tá tudo esquisito, a cara da pessoa fica torcida assim, o zoom da câmera não tá legal? Você fala, nossa, mas eu não sou feia assim não, eu não sou gorda assim não, essa aqui não sou eu não. Quem já foi, eu ia gostar quando eu era criança, a gente ia no circo, minha mãe levava a gente no parque, tinha a sala dos espelhos, né? Quem já foi aqui na sala dos espelhos, né? Aquele monte de espelho, tu fica gordo, tu fica fino, tu fica todo torto. Imagem, assim nós somos, querido. A imagem de Deus é perfeita, mas nós estamos assim, todo defeituoso. Mas o propósito de Deus é que a nossa imagem seja a imagem de Jesus. Para que a nossa imagem, olha, nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus. Para que a nossa imagem seja assim, querido, Ele vai nos levar as situações, a circunstância para nos fazer parecidos com Jesus. Porque nós estamos mal na fita. A nossa imagem não é como a imagem de Deus. A nossa imagem é caída. Mas Ele vai nos produzir em nós o caráter de Cristo. E um dos processos da santificação é a provação, é o sofrimento. É isso que os apóstolos estão dizendo para nós. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Compreendendo então esse texto, vamos compreender Romanos 8, versos 28 e 29. Essa é uma passagem bíblica mais incompreendidas e muitas vezes erroneamente citadas. Ela não diz que Deus faz que tudo saia da forma como eu quero. Não está dizendo isso. Também, né, ela não diz que Deus faz que tudo na terra acabe com um final feliz. A gente tem essa ideia, não, tudo quanto é ruim, porque vai acabar tudo, todo mundo vai acabar feliz, o final vai ser feliz. A gente sabe que o final feliz é lá na eternidade, aqui na terra não. Nós estamos falando da terra, tá, querido? Nós não estamos falando da eternidade. Na eternidade, a gente sabe que é um lugar de glória. Isso também não é verdade. Existem muitos finais infelizes sobre a terra. Aí tu fala assim, nossa, o pastor morreu atropelado. Nossa, aquela irmã, né, morreu dessa maneira tão trágica. E aquela cantora, né, que pegou Covid, morreu, outro. Nossa, né, foi baleado. Por que que Deus permitiu? Que final infeliz, né? O apóstolo Paulo foi morto, Pedro decapitado, pendurado na cruz, João Batista decapitado, né? Aí faz, nossa, os crentes morreram pendurados, né? Em chama, incendiados lá no Jardim de Nero, em Roma, no Coliseu, os leões comendo os crentes. Que final infeliz é. Nem todos os finais aqui na terra vão ser felizes. Isso é um problema para mim? Isso é um problema para você? Precisamos compreender isso. Sabemos. Ele começa o versículo falando, sabemos. Nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada, querido, em pensamentos positivos, confissão positiva, sabe? Não, pensa positivo, vai dar tudo certo, olha, ó, pensa certo, ó, vai dar tudo certo, pensa positivo. Não, que a nossa esperança não está em confissão positiva. Ó, faz figa aí, vai dar certo. Vamos torcer para dar certo. Nós sabemos, querido, que não é isso. É uma certeza que se baseia na verdade de que Deus tem o controle de tudo.
do universo e ama todos nós. Então nós sabemos que Deus está no controle, nós sabemos que Ele nos ama, e as coisas ruins que estão acontecendo, pastor, fica tranquilo, Deus está no controle. Eu sei que Ele sabe o que está fazendo. Eu sei disso. Não, mas pensa positivo. Pensa aí, vamos fazer um negócio aí, vai dar certo, vamos fazer um trabalho. Não, querido, fica tranquilo. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele está no controle. Sabemos, você sabe disso, querido? Você precisa se lembrar disso na hora da aflição, na hora da dor. A nossa esperança está nisso, que eu sei que Deus está no controle de tudo e que Ele me ama. Ah, eu tenho dúvida do amor de Deus. Não tenha dúvida do amor do Senhor. Não é porque Ele está fazendo, não está fazendo o que você quer que Ele deixou de te amar. Paulo está dizendo, nós sabemos que Deus age. Há um grande projeto. Deus é o grande projetista por trás da vida. Tudo que a gente está assistindo, eu falei, a nossa vida não é resultado de um caso que por acaso aconteceu. Eu nem pensar, mas por acaso, não, que nada é por acaso. Deus tem um projeto, Ele é o autor, Ele é o autor, o construtor do universo. Nós só somos uma peça na história que Deus está contando. Existe um plano mestre, a história pertence a Deus, é Deus quem controla o leme, nós cometemos erros, mas Deus jamais erra. Deus não pode cometer erro, porque Ele é Deus. Então, se a gente começar a seguir a Jesus, achando que Ele está errando porque as coisas não estão acontecendo como eu quero, parece que você está diminuindo o teu Deus. Nós sabemos que Ele controla tudo e que Ele está agindo, nada está acontecendo. Olha, Deus age, Deus não está parado, Deus está agindo. Eu sei disso, você sabe disso? Pastor, mas as coisas estão esquisitas. Fica tranquilo, eu sei que Deus está agindo. Eu sei que Ele está no controle em todas as coisas. Ele não age só em algumas coisas, Ele age em todas as coisas. O plano de Deus para a nossa vida envolve tudo o que nos acontece. Erros, pecados, mágoas, Ele inclui doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcio, a morte de pessoas queridas. Tudo o que acontece, Deus está agindo. Você precisa acreditar que o seu Deus é desse tamanho, que tem todas as coisas na sua mão. Nosso Deus, querido, não é diminuto, nosso Deus é poderoso, é soberano. Ele está agindo em todas as coisas. Deus pode fazer o bem aflorar da pior perversidade. Olha que coisa horrível que aconteceu. Deus pode transformar aquilo ali em coisa boa. Ele fez isso lá no Calvário. A Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo. A gente chora, a gente ouve a história de Jesus, a gente fala, meu Deus, que os homens cruéis, como é que eles fizeram isso com o Senhor? Mas aquilo era o que Deus queria. A Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo. Deus queria que Jesus passasse por aquele sofrimento todo, por aquela dor toda, porque tinha um propósito maior do que o sofrimento. Não de forma isolada, querido, ou independentemente, os fatos da sua vida agem em conjunto, conforme o plano de Deus, sabe? Tudo que aconteceu na sua vida até aqui, fica tranquilo, era plano de Deus. Tudo não foi por acaso. Em todas as coisas Deus está agindo. Para quê, pastor? Para o bem. Olha o que Paulo fala, para o bem. Isso não quer dizer que tudo na vida seja bom. Olha, nem tudo é bom, mas é para o bem. Nem tudo é bom. Diga para a pessoa que está do teu lado, nem tudo é bom, mas é por seu bem. Grande parte do que acontece no nosso mundo é mal, é cruel, mas Deus é especialista em extrair o bem de tudo isso. Você entende como é que o Evangelho é poderoso e vai além da nossa imaginação? Nós vivemos num mundo cruel, maldades, dificuldades, nos atinge, queridos, mas é para o nosso bem. Ou você acredita nisso, ou você troca de Deus. Porque o Deus
que nós pregamos. O Deus que a Bíblia apresenta é um Deus que controla tudo, que age em tudo, que move tudo para o bem daqueles que te amam. Exemplos, eu quero dar exemplo de 4 mulheres. E olha que coisas interessantes, né? Essas 4 mulheres, elas aparecem na genealogia de Jesus. Parece contraditório, uma coisa que talvez você não aceitaria citar uma pessoa desse tipo na sua vida, mas Tamar seduziu seu sogro para engravidar. Essa história está na Bíblia. Raabe era prostituta. Ruth nem era judia, e ela transgride a lei casando com um judeu. Betseba, né, a amante de Davi, cometeu adultério com ele, né, o que acabou causando o assassinato do marido dela. Olha que histórias horríveis, né? Tanta coisa que Deus podia esconder, né? Não, mas ele pegou a história dessas mulheres, essas coisas trágicas, né? Davi vai lá, manda matar o marido da mulher, fica com a mulher. E o pior depois, melhor, né? Estava no plano de Deus, Salomão era o filho dela, que depois foi o rei de Israel. Você está entendendo? Fala, diante de situações tão contraditórias, controversas, mas Deus é especialista em fazer com que o resultado daquele mal, coisas horríveis que aquelas mulheres fizeram, faziam, através da história dessas mulheres, veio Jesus. E Deus não escondeu isso. Deus colocou essas mulheres na trilha do Messias. O Messias é descendente dessas mulheres, você acredita nisso? O propósito de Deus, querido, é maior do que os nossos problemas, o nosso sofrimento e até mesmo os nossos pecados. O que Deus tem para fazer, o plano dele é muito maior do que eu e do que você, dos nossos erros ou dos nossos acertos. Nós precisamos ter uma visão de que nós estamos na mão de Deus e que Deus está controlando tudo e que a gente precisa fazer simplesmente a coisa certa, daqueles que o amam e são chamados por Ele. Essa é a promessa somente para os filhos de Deus, não para todos. Essa promessa de que Deus está agindo em nosso favor é para os que amam a Deus. Porque quem não ama a Deus, a Bíblia diz que quem é amigo de Deus é inimigo do diabo. E quem é amigo do diabo, então todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, insistindo em seguir o próprio caminho. Então, se eu sei, querido, que quem é amigo de Deus está de boa, eu quero ser amigo de Deus. Porque existe a bênção e a maldição. Escolhe a bênção, será abençoado. Escolhe a maldição, vai ser amaldiçoado. Deuteronômio 28. As coisas, ainda que coisas ruins, contribuem para o meu bem, então eu vou ficar com as coisas que Deus quer para mim, eu vou ficar com aquele que tem todo o poder. Eu quero ser amigo de Deus. Eu não quero ser inimigo de Deus, porque a Bíblia já determinou que quem for inimigo de Deus vai ter um final trágico. Então, a nossa posição nessa história é escolher ser amigo de Deus, porque o propósito dele é para aqueles que o amam, que foram chamados por ele, aqueles que são seus. Essa promessa é para os crentes. Exemplo, né, eu já falei das mulheres, de acordo com o seu propósito. E aqui, né, foi o que Paulo mostrou lá. Que propósito é esse? Que sejamos iguais a seu filho. Então, Deus está trabalhando. Tudo que Deus deixa acontecer na nossa vida é permitido por causa desse propósito. Porque Deus está te aperfeiçoando para você se tornar parecido com Jesus. Às vezes a gente pensa que Deus quer que a gente, sabe, apareça. Não, Ele quer que você seja parecido com Jesus. Ele está te atraindo para Ele. Ele está te levando a viver situações para você se ligar. E o propósito dele na sua vida é que você seja parecido com o filho dele. Desde a eternidade ele planejou para que nós fôssemos a imagem do seu filho, o primogênito entre os irmãos. O espelho que nós temos que olhar é para Jesus. Somos como joias moldadas com o martelo cinzel da diversidade. Olha, nós estamos sendo trabalhados, querido. Se o martelo do joalheiro não for forte o suficiente para aparar as nossas arestas, ele vai usar uma marreta.
Sabe, quanto mais dificuldade nós criarmos para Deus, mais Ele vai endurecer o trabalho. Se formos realmente obstinados, Ele utilizará uma britadeira, mas Ele vai fazer o que for necessário para nos moldar, para nos tratar, para mudar a nossa, esse defeito que nós temos, esse coração duro, de pedra, que muitas vezes não se humilha, se entrega a Deus. Então Deus vai usar, querido, alguma forma. Qual é a forma, pastor? Para mim é de uma forma, para você é de outra forma. Mas todos nós seremos transformados de glória em glória, até que todos chegamos à estatura de varão perfeito. E é um processo, isso é santificação. É um processo através da palavra, mas também através da provação, através do sofrimento, para nos tornarmos semelhantes a Cristo. É um propósito de Deus. E todos nós sejamos parecidos com o seu Filho. Então, todas as coisas, sejam boas ou sejam ruins, elas vão contribuir para o nosso bem, porque Deus age em nosso favor, a favor dos seus filhos. Ou você crê nesse Deus, ou você ainda não entendeu o plano de Deus para a nossa vida. O que é a santificação? Reagindo aos problemas como Jesus reagiria. O grande problema, querido, que muitas das vezes nem todo mundo reage bem. Isso não é uma coisa automática. Os problemas não produzem automaticamente a vontade de Deus. Muitas pessoas se tornam mais amargas em vez de melhorar. Tem pessoas até que se desviam. Nunca cresce. Você tem que reagir da forma como Jesus reagiria. Você está reagindo bem no processo que Deus está te conduzindo? Você está na igreja, você está adorando a Deus, você está servindo a Deus, mas às vezes você tem atitudes que não deveriam ser assim, por causa da provação, por causa da doença, por causa da adversidade. Muitos murmuram, muitos reclamam, muitos, sabe, se tornam pessoas piores, ao invés de melhorar, se tornam mais amargas, reclama de tudo, está tudo horrível, ninguém me ama, ninguém me quer, parece que o mundo conspira contra mim. Não, querido, você acredita que Deus está te conduzindo para te aperfeiçoar? Então, que você use isso para melhorar, não para piorar. Lembre-se de que o plano de Deus é bom, você não pode perder isso. Olha, todas as coisas cooperam para o bem. Deus é bom, Ele sabe o que é melhor para você e visa apenas o seu bem. Ah, pastor, isso é para o meu bem. Ah, pastor, eu não concordo. Ah, eu não aceito. Ah, não, pastor. Meu irmão, eu não posso dizer outra coisa, só posso dizer o que a Bíblia diz. Você precisa acreditar no plano de Deus, e o plano de Deus é bom, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Olha o que o profeta Jeremias disse. Diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança em um futuro. Mas o povo estava sofrendo, mas o povo estava passando por dificuldade, mas Deus estava levando eles no extremo, mas era plano para que eles melhorassem. O plano de Deus para o nosso crescimento, para a nossa vida espiritual, para a nossa santificação, é para o nosso bem, mas Ele vai nos conduzir por processos. E eu preciso acreditar que o plano de Deus é bom. Exulte e agradeça, querido. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse: deem graças em todas as circunstâncias. A circunstância é boa, pastor? Agradeceu? Agradeço. A circunstância não está boa, dê graça. Dê graças a Deus, pois esta é o que, querido? O que é isso aí? É a? Não ouvi. Para quem? É a vontade de Deus. Se eu creio em Deus, se eu sirvo, se eu estou em Cristo, tudo que está acontecendo é a vontade de Deus. Para o meu bem, para o bem da igreja, para o seu bem. Eu preciso reagir bem, eu preciso confiar no plano de Deus, eu preciso acreditar que Ele está no controle, eu não posso entrar em desespero agora, achar que as coisas, que é o fim. Não, querido, nunca recue, recuse-se a desistir, não desista, seja paciente, seja persistente,
Entenda que os problemas que vêm para lhe testar, a fé é para gerar em vocês perseverança. A Bíblia diz que a tribulação produz a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Ah, pastor, é muita tribulação. Fica tranquilo. Deus está no controle. Ele está trabalhando, querido. Não desista nunca do seu Deus. Não desista nunca de que você está na mão de quem tem o controle de tudo. Parar agora, a essa altura do campeonato, depois que você entrou na caminhada, agora as coisas pioraram, pastor. Parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Fica tranquilo, Deus está no controle, querido. É sobre isso que nós estamos falando nessa noite. Mas deixa que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva. Olha, o processo, tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. É um processo. Permita, querido, permita que isso aconteça na sua vida, até que isso se desenvolva completamente. E descobrirão que se tornarão homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. Sabe? Pessoas experientes, pessoas experimentadas na vida, sabe? Saudáveis espiritualmente, maduras o suficiente. Todas elas que chegaram nesse nível, né? Paulo chama de estatura de varão perfeito, através de muita dor, de muito sofrimento, de muita provação. Nós precisamos acreditar nisso. Eu quero te convidar a ficar de pé para nós concluirmos essa mensagem. É vital, querido, que você se mantenha concentrado no plano de Deus, não no seu problema. Se a gente ficar olhando só para os nossos problemas, a gente não vai aguentar. Olhar só para o meu sofrimento. Foi assim que Jesus suportou o sofrimento. Coloca para nós aí Hebreus 12, verso 2. Mantenha o olhar firme em Jesus. Ele é o nosso líder. Ele é o nosso orientador. Hebreus 12, verso 2. Diz que ele suportou a cruz. Sabe, Jesus ele entendeu o propósito de Deus. Hebreus 12, verso 2. Ele entendeu, olha, disse assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus, sabe? Ele é o nosso exemplo. Sabe por que ele suportou? O que estava proposto para ele? A glória. Hoje ele é o Senhor dos senhores. Hoje ele é o Rei dos reis. Hoje a Bíblia diz que foi-lhe dado todo o poder nos céus e da terra. Olha, estava proposto para ele isso. Olha, você vai morrer, você vai sofrer, mas você vai receber as chaves da vida, da morte. Todo o poder vai ser lhe entregue. Você reinará, o seu reino não terá fim. Então o gozo que estava proposto para Jesus permitiu com que ele suportasse a cruz. E ele nos prometeu estar com ele. Ele falou, reinarão com ele. Olha, o gozo que nos está proposto. As aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que nos está proposta. Ele suportou, eu vou suportar. Ele disse, eu venci o mundo. E está dizendo para nós que a gente pode vencer. Agora a gente tem que olhar para ele. Se você ficar olhando para o seu problema, vai dar ruim. Corrier Timbom, ele diz assim, ele sofreu num campo de concentração nazista. Ele explicou sobre o poder da concentração. Eu voltei. Coloca aí para os irmãos. Se você olhar para o mundo, olha o que ele disse. Um cristão que estava na Segunda Guerra Mundial, no campo de concentração. Ele falou, se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se você olhar para si, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, ficará descansado. É sobre isso. Às vezes a gente olha só para o nosso problema, a gente olha só para as nossas dificuldades, e a gente fica assim deprimido, a gente fica angustiado, a gente fica mal, porque a gente fala assim, eu não tenho condições de resolver isso.
estou lascado, né? Como diz o nortista, estou lascado. Porque o que você pode fazer? Mas se olharmos para Cristo, nós teremos descanso. Seu enfoque determinará seus sentimentos. O segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a sua recompensa será eterna. Está sofrendo? Confia. Não desista. Não volte para trás. Se você estiver enfrentando problemas nesse exato momento, não pergunte para Deus: por que eu, Senhor? Por que isso aconteceu comigo? Não faça isso, querido. Mas diga: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda? É diferente. Você dobrar o seu joelho e ficar: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, por que eu? Como assim? Por que ele não botou lá no irmão, botou em mim esse problema? Não, diga: Senhor, o que o Senhor quer? O que está querendo dizer? O que o Senhor quer que eu aprenda agora? Então confie em Deus, querido, e siga fazendo o que é certo. Amém? Aleluia. Vai cantar? Siga fazendo o que é certo. Eu não sei se você está vivendo algum problema hoje, mas não pergunte a Deus por que ele fez isso com você. Diga: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu aprenda? Feche os seus olhos, querido, fale com Deus. Aleluia. Ore nesse momento, fale com Deus sobre a sua dor, sobre o seu sofrimento. Senhor, nós estamos em Tua presença, Deus, nessa noite para Te adorar. A despeito do que está acontecendo no mundo. Aleluia. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram que Tu és Senhor e Rei. Governa sobre o universo em adoração. Nos entregamos a Ti, coroado está para sempre, reinarás, prostrados aos Seus pés. Louvamos o Teu santo nome, justo e fiel, para sempre reinará. Ó Santo Deus. Senhor, nós Te adoramos nessa noite pela oportunidade de estarmos na Tua presença, Senhor. Eu Te agradeço pela vida dos meus irmãos que aqui vieram Te adorar.
Senhor, eu estou certo de que o Senhor está no controle de tudo. Por isso eu me rendo a Ti mais uma vez, para Te dizer, Senhor, que eu confio no que o Senhor está fazendo. Eu tenho certeza, meu Senhor, que nada escapa da Sua mão, que todas as coisas de fato contribuem para o bem daqueles que Te amam, que são chamados segundo o Seu propósito. Pai querido, eu entreguei a minha vida ao Senhor todos os dias da minha vida, tantos quanto o Senhor me der, que de alguma maneira o Senhor possa usar, meu Deus, para a glória do Teu nome. Não importa, Senhor, quanto tempo o Senhor ainda me dará, mas eu quero que o Teu nome seja exaltado e engrandecido em minha vida, que o Teu plano, que o Teu propósito se conclua, ó Deus, em minha casa, na minha família, aqui na igreja, meu Senhor, porque o Seu plano é melhor do que o meu, o Seu pensamento são mais altos do que os meus. Senhor, simplesmente eu quero estar no centro da Tua vontade, que a Tua igreja, Senhor, possa ser cheia do Teu Espírito e que haja revelação na palavra dessa noite. Senhor, que os meus irmãos possam suportar a dor e o sofrimento. Se existe alguém, Senhor, passando por alguma coisa difícil, Pai querido, seja espiritual, seja, Pai querido, sentimental, seja familiar, seja saúde física, saúde espiritual. Senhor, eu não sei o que possa estar atingindo a casa do Teu filho, a casa da Tua filha, mas, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor, como diz a Tua palavra, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu não posso pensar diferente, Senhor, do que a Tua palavra diz, e que nessa noite essa revelação venha sobre todos nós, de que o Senhor está no controle de tudo, de que o Senhor tenha o controle da vida. Tu és o alfa, Tu és o ômega, o princípio e o fim. Senhor, que cada história que o Senhor está escrevendo, o Senhor tem, ó Pai querido, um final de glória, e que na eternidade nós receberemos a recompensa do Senhor por tudo que o Senhor planejou para nós, até que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito, à imagem do Teu Filho. Senhor, coloque o caráter de Cristo em nós, nos perdoa as nossas iniquidades, as nossas falhas, todas as vezes que duvidamos, todas as vezes que reclamamos, todas as vezes, Senhor, que titubeamos em dois pensamentos, que o Senhor não nos impute essa maldade, mas que o Senhor nos faça crer, que o Senhor nos revele, ó Deus, e aumente a nossa fé, em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Se você crê, aplaude ao Senhor, em nome de Jesus, aleluia.